Então estamos aqui no terceiro passo. Hoje o terceiro passo é ter entendimento da vontade de Deus. Por favor, repita comigo. O terceiro passo, ter entendimento da vontade de Deus. O texto bíblico de base é o que se encontra em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, texto extremamente conhecido para nós aqui. Os irmãos já conhecem bem, mas que sempre tem que ser revisitado. Aprenda uma coisa, irmãos: a repetição de um texto não faz com que nós tenhamos entendimento, mas a repetição de um texto nos possibilita, pelo menos nos dá abertura a começar a buscar um entendimento. Tem gente que sabe versículos decorados, mas não tem entendimento nenhum do que ele diz. Não é o que nós queremos. Nada contra quem consegue decorar versículos. Eu não consigo. Eu sou daqueles que não decoro quase nada, certo? Mas aquilo que eu aprendo, eu tento viver. Isso é o mais importante. Porque foi isso que Cristo Jesus disse. Aquele que ouve a palavra e coloca em prática é semelhante àquele que constrói sua casa sobre a rocha. Colocar em prática, não apenas decorar. Mas é um texto bem recorrente, os irmãos praticamente já conhecem bem. Romanos capítulo 12, verso 2, que nos diz, na versão Almeida Revista e Corrigida: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos aqui então entender um ponto, irmãos. Eu separei em 3 fases, em 3 estágios, para que nós consigamos entender a vontade de Deus. A primeira fase, eu dividi o versículo em 3 partes, e nesse primeiro entendimento, se nós pegarmos o versículo, e abstrairmos dele o entendimento, colocarmos em tópico, o primeiro é: e não vos conformeis com este mundo. Se você der uma rápida pesquisa na língua portuguesa, você vai observar que conformar indica, dentre outras coisas, 2 principais: semelhança e acomodação. Quando você diz para alguém que, por exemplo, está de luto, se conforme, o que você está dizendo? Acomode os sentimentos, se equilibre, conformidade, no sentido de quietude. Mas conformidade também significa da mesma forma, ou de forma semelhante, ou de forma igual. Então eu coloquei da seguinte maneira: nem semelhantes e nem acomodados quando nos relacionamos com o mundo. Quando diz respeito ao mundo, e mundo aqui não é planeta Terra, mundo que eu digo é sistema maligno e pecaminoso, influenciado pelo mal. É deste mundo que nós estamos falando, não é do planeta Terra. Tá claro isso? Sistema mundano. Não podemos nem ser semelhantes a eles e nem nos acomodarmos ao que eles apregoam, ao que eles ensinam, ao que eles instigam as pessoas a fazerem. Tá claro isso, igreja? Amém? Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 22, o apóstolo nos diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Nós costumamos dizer: fuja de toda aparência do mal. Não precisa nem ser o mal em si, mas se deu a aparência do mal, Paulo recomenda: se abstenha. Sai fora, rapa fora, fica longe, porque você está em risco. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 12, também é dito: todas as coisas, o quê? Me são lícitas. O que é lícito? É permitido fazer. Não é um crime. É permitido. Mesmo assim, Paulo disse: mas nem todas as coisas convêm. Então não se trata apenas se é permitido ou não permitido.
Não se trata se é criminoso ou inocente. Nós também temos que ter a noção se aquilo é conveniente ou não a um servo do Senhor. Amém, irmãos? Ele disse mais: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Me apresente aí o celular, quem tem. Levanta aí para mim ver. Olha para ele. Esse trocinho domina você? Não, pastor. É? Mesmo? Quantas horas você passa com ele? Se nós fôssemos fazer uma enquete e disséssemos assim: quantas horas lendo a Bíblia, quantas horas nas redes sociais, quem ganharia? O que você acha? Então você está sendo dominado. Não, pastor, não, é porque eu quero. Pois é. O querer não é mais conforme a palavra de Deus. Está conforme o mundo. Porque é isso que eles estão fazendo. Sendo dominados. Há uma doença, irmãos, uma doença já classificada na Organização Mundial de Saúde. Bom, enquanto psicólogo, você sabe, eu tenho que estar sendo atualizado sobre doença mental. E está lá, já está registrado lá. As pessoas que são viciadas em telas. Está lá. O vício em multitelas. Como eu falei ontem. Você que não veio ontem, você perdeu muita coisa. Quem veio? Foi bom? Você que veio, perdeu muita coisa. Você não veio. Então escute. Olha que coisa importante. A pessoa, ela está com a televisão ligada e o celular ligado. Ao mesmo tempo. Gente, o povo não consegue mais instantes sem tela. Você acredita nisso? Você está vendo TV aberta. Deu a propaganda, o que ela faz? Celular. Eu vejo gente no cinema, assistindo filme e falando no WhatsApp ao mesmo tempo. Está sendo dominado. Está claro isso? Então nós não podemos ser como eles. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, ainda falando sobre o mesmo tema, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha os critérios que nós deveríamos utilizar. Eu vou fazer uma coisa, beleza, isso é conveniente? É lícito, mas é conveniente? Não, para um crente não fica bem. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu estava na faculdade de psicologia, a turma gostava muito de mim, assim, o pessoal mais novo, aquele tiozão no meio do povo. Aí tinha um rapaz muito legal, muito gente boa. O nome dele é Patrick, o cara fantástico. Aí ele falou assim: Ricardo, terminar aqui, rapaz, nós vamos lá para... Eu não sei se era bar da mãe, casa da mãe, um negócio desse. Aí eu falei: não, cara, eu sou evangélico, eu não bebo não. Ele falou: não, rapaz, mas não tem problema não, tu fica só lá com a gente, toma um refrigerante. Aí na hora vinha a cena na minha cabeça, irmão. Eu sentado num bar, com um copo de refrigerante, rodeado, Guaraná, cajuína, assim, que eu gosto muito de cajuína, São Geraldo. Tá, a coisa mesmo, né? Espumando. Aí tu passa lá na frente do bar. Aí com uma semana tá cheio na igreja. O pastor tava o quê? Bebendo no bar. E como é que eu provo que eu tava bebendo refrigerante? Como? Já era, meu filho. Já era. Já era. Você está me entendendo? Então, eu não posso pensar apenas se é uma coisa que todo mundo faz. Eu tenho que saber se aquilo é conveniente a mim enquanto cristão. Se é uma coisa que faz bem. E aqui Paulo complementa dizendo: edifica. Edifica.
Muitas pessoas já perguntaram a mim, pastor, você gosta de música, você toca. É pecado ou não é pecado cantar música do mundo? Eu digo, irmão, eu já li a Bíblia toda, várias vezes. Eu não encontrei um mandamento dizendo que é proibido. Não tem um mandamento. Mas, quando eu leio esse versículo, eu coloco para mim, edifica. Qual é a edificação que eu terei cantando assim? Garçom, nessa mesa de barra. Qual é a edificação? Tá? Ela foi embora. Você já parou para pensar nisso? É lícito, pastor? Pode ser. Não tem proibição, não é pecado. A depender da música, que tem música que é pecado. Deixo bem claro, tem música sim é pecado. Porque elas afrontam a Deus, afrontam a santidade, afrontam o ser humano. Né? Dou por visto o crente cantando, só as cachorras, Tem base um negócio desse? Não. Isso degrada a mulher. Um crente jamais. Claro que eu estou aqui falando de brincadeira, não estou de fato cantando. Pastor, como é que você aprende isso? Só o que o povo canta, meu filho. Só o que o povo canta. E você lembra que lá na Caboclinho, a igreja é de frente para o bar. Você aprende nem que você não queira. Porque o caboclo botava lá em loop, não era? É ou não é? Bartol Galeno, Reginaldo Rossi. Daqui a pouco eu estava com os troços tudo na cabeça decorado. Mas você pode escolher. Você pode escolher. Sinto muito. Mas ao invés de cantar a música mais linda, secular, eu escolho louvar a Deus. E eu sou músico. Para mim, música é música. Se traduz, além da letra, em ritmo, harmonia e melodia. Eu estudo música. Mas quando eu vou cantar, eu escolho que da minha boca saia o que edifica. Porque quando eu canto um louvor, a minha alma se fortalece. Está claro isso? Amém? Amém. A escolha é sua. Nem semelhantes, nem acomodados. Vamos ver ainda em Lucas, capítulo 14, no verso... Eu coloquei aqui 15, mas está errado. É do 16 ao 18. Lucas, capítulo 14, verso 16. Jesus disse, falando da parábola da grande ceia, porém ele lhe disse, um certo homem fez o quê? Uma grande ceia, e o que mais? E convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, ou seja, unanimemente, começaram a excusar-se. Essa palavra significa desculpar-se, pedir desculpas. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Eu nem vou ler o resto. Recomendo que você marque e leia, porque você vai ver que cada um deu uma desculpa para não ir. E quando você vai olhar, são desculpas que na verdade eram reais, eram realidade. A Bíblia não descreve que estavam mentindo. A Bíblia não descreve que eles estavam inventando. Eram coisas reais, mas eram desculpas. Por que foi chamado como desculpa? Eu digo desculpa esfarrapada. Não porque a coisa não era real, mas pela prioridade que foi feita. Irmãos, não esqueça de um mandamento. Buscar o reino dos céus e a sua justiça em
primeiro lugar. Eu preciso te dizer que muitos de nós cristãos não estamos fazendo isso. O reino dos céus, a sua justiça não está sendo posto em primeiro lugar. Em muitas coisas, em muitas e muitas coisas, não está sendo colocado em primeiro lugar. E precisa ser. Nós não deveríamos jamais pegar o nosso cotidiano e dizer: eu não vou servir ao Senhor porque eu tenho essa obrigação, ou porque eu tenho aquele a fazer. Meu irmão, nós temos muito, e eu vou te dizer, comigo também já aconteceu, de eu ter coisas, extremamente urgentes e importantes, e eu ter que escalar um obreiro para vir me substituir, para vir fazer o culto, para vir dar a mensagem, porque eu tinha que fazer uma coisa, eu não conseguiria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas comigo, particularmente comigo, isso acontece quando está impossível que eu consiga fazer. Eu não me programo para não fazer as coisas para Deus. Você está me entendendo? Mas tem pessoas que fazem isso de propósito, escolhem não servir ao Senhor, colocam o reino de Deus como se fosse qualquer coisa, agem como se estivessem fazendo algum favor para Deus, e não é, meu irmão. Não é. Mesmo aqui os nossos obreiros e colaboradores, quando vêm para a igreja, que limpam, que lavam, que organizam, quando eles fazem isso não é de graça, porque Deus não fica devedor de nada a ninguém. Quando você faz e zela pelas coisas de Deus, com certeza Deus vai recompensar. Amém? Mas por quê? Por exemplo, e é só um exemplo. Ontem eu convoquei uma reunião. Eu disse: é muito importante, venha, tem algo importante para fazer. Irmãos, quantas pessoas nem ligam? Quantas pessoas leem uma mensagem como essa? Vou não. E tudo bem. Por mim, tudo bem. Por quê? Porque eu não tenho a obrigação de salvar ninguém. A minha obrigação é de pregar. Só pregar. E de apacentar, pastor, está incluído. É incluso. Mas você não pode esquecer que a escolha, muitas vezes, ela é motivada por uma ação espiritual que você não percebe. Você pode estar presente, você pode participar, mas você escolhe ficar longe. E alguém vai dizer assim: pastor, eu não escolhi não, aconteceu. Sim, verdade. Mas quantos acontecimentos são possíveis de serem remediados e a gente não liga? Fala com sinceridade para mim. Segura a mão do seu irmão. Prepare essa pessoa e diga assim: segura, cajadada. Pode soltar, era só para alertar. A não ser que essa pessoa se levantou para correr, aí tu segura. Pense em um dia qualquer dia, que você faltou ao culto, a um evento, a uma coisa na igreja. Pense, só pense. Tal dia, pastor, aconteceu tal coisa, eu faltei. E se pergunte: se um parente seu precisasse de socorro, você ia? Naquele mesmo dia que você faltou, você ia? Você enfrentaria qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, iria? Pense, por favor, pense. Você está me entendendo a minha pergunta, irmãos? Ou está tão chocante para você que você está até perdido? Ih, pastor, eu não estou nem conseguindo raciocinar agora. Tá? Olha lá para fora não, deixa ele resolve lá. Olha para cá. Vou perguntar de novo. Se no dia que você faltou ao culto, você falou assim: não vou porque eu estou ocupado, eu não vou porque aconteceu qualquer coisa. Se naquele mesmo dia um parente seu
precisasse de socorro, ou o carro quebrou, ou a pessoa foi assaltada, ou a pessoa sofreu um acidente, mas precisava que você fosse lá resolver. Levante a mão só quem iria. Pastor, eu iria. Levanta a mão alto. Eu iria, pastor. Mas se para você ir, meu irmão, você tinha que resolver alguma coisa, arrumar um dinheiro emprestado com alguém, pedir um carro emprestado, uma moto emprestado, tivesse que fazer, sabe, dar seus pulos, como diz aqui em Natal. Quem iria? Pastor, eu dava meu jeito, mas eu iria. Amém. Se você não faz isso por Deus, pelas coisas de Deus, significa que o reino de Deus não está em primeiro lugar. A sua família está. Seus amigos estão. Mas o reino de Deus não. E essa é uma consciência, irmãos, que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Porque é tranquilo eu dizer assim: eu estou cansado. Eu estou com dor de cabeça hoje. Não vou pro culto não, estou com dor de cabeça. Ou, pastor, aconteceu uma bronca tão grande hoje, o dia foi tão terrível, eu vou descansar. Irmãos, eu não estou criticando você. Por favor, eu não estou criticando você. Se você soubesse o quanto de mensagem eu recebi ontem de pessoas dizendo que não podiam vir, você ia ver que não é só você. Não é só você. Mas eu estou falando em linhas gerais. Às vezes nós perdemos coisas porque não há em nós esse sentimento de dizer o reino dos céus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você não tem o direito de ficar cansado, não estou dizendo que você não tem o direito de ficar doente, eu não estou dizendo que todas as vezes que você falta é porque você não liga, não estou dizendo isso. Mas em linhas gerais, você precisa ter essa consciência. Eu faço mais pelas pessoas do que eu faço pelas coisas de Deus? Se sim, o reino de Deus não está em primeiro lugar. Pastor, mas o reino de Deus é vir para a igreja? Não só. Não só. Mas também. E se aqui é o lugar onde nós congregamos, se aqui é o lugar onde nós aprendemos a palavra, então deveria ter, sim, um critério especial. Amém? Diga graças a Deus. Agora toca no seu irmão e fala assim: cajado foi guardado. Segunda fase. Transformai-vos, ele diz, pela renovação do vosso entendimento. Eu digo sempre que é a mudança de vida pela mudança da mente. O termo técnico, no original, seria você ter uma metanoia, mudança de mente, para alcançar metamorfose, mudança de corpo, mudança de vida. E corpo aqui não no sentido de carne, mas de vivência, do seu ser, do seu eu. Uma mudança de mente para uma mudança de vida. É interessante que a ciência, ela diz exatamente a mesma coisa. A psicologia diz a mesma coisa. Para mudar de vida, precisa mudar de entendimento. Não consegue mudar de vida se continua pensando igual pensava sempre. Está claro, irmãos? Mas o termo que é usado aqui é renovar. E é engraçado que no original esse termo, renovar, indica tornar novo de novo. Na primeira vez que eu aprendi isso, que renovar significa tornar novo outra vez, tornar novo de novo. E o pastor explicando que renovar não é remendar, recalchutar, mas é tornar ao estado original. E quando ele fala isso, está falando da mente, fazer a mente voltar ao estado original dela, significa pensar como Adão deveria ter pensado. Paulo diz, ter a mente de Cristo. É pensar em comunhão com Deus. Sem a interferência da malícia, sem a interferência do pecado. Amém? Isso é renovar.
E só é possível mudar de vida quando essa renovação acontece. Diga graças a Deus. Guarde isso. A forma como eu penso determina como eu sinto. Os meus sentimentos influenciam em como eu ajo. Isso indica que, enquanto eu pensar como um descrente, e aqui, por favor, o que eu quero dizer com descrente, eu não quero dizer com pecador. Eu não estou falando com a pessoa devassa, não estou falando em relação à pessoa do pecado, do modo geral. Mas eu falo especificamente no sentido de crer e não crer. Amém? Embora esses outros possam ser incluídos, mas hoje eu queria focar nisso, crer ou não crer. Enquanto eu pensar como descrente, eu vou sentir e agir como um descrente. Simples assim. Irmãos, observa um fenômeno. A descrença, ela é tão enraigada na vida da maioria das pessoas, a falta de fé em Deus, não é falta de acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe é uma coisa, crer nele é outra. Acreditar que Deus existe não muda a vida de ninguém. Eu preciso acreditar que Deus existe, mas eu também preciso ter fé nele. Depois nós vamos chegar nesse ponto, daqui a pouco vai clarear isso para você. Mas entenda isso. Enquanto eu pensar como descrente, vou o quê? Sentir como descrente, o que mais? E agir como descrente. Olha o fenômeno. Fulano, você foi sorteado. Eu não estou falando de pegadinha, não estou falando de golpe. Eu estou falando de, por exemplo, você comprou alguma coisa no comércio, aí no Natal não recebe, né, um negocinho para você preencher e botar lá, concorre a moto, a carro, vamos imaginar um carro. Aí a pessoa liga para você, olha, no sorteio aqui do Midway, sei lá da onde, você ganhou um carro. Qual é a primeira frase que sai da maioria das pessoas? Eu não acredito. Como é que pode isso, irmão? A primeira expressão que vem da boca da pessoa é: eu não acredito. E a maioria não acredita mesmo, não. É sério, a maioria não ganha nada. Ainda vai justificar: eu nunca ganho nada. E ainda piora: eu sou azarado. Porque é o pensamento de quê? De um descrente. Você diz para a pessoa assim: olha, fulano, você tem potencial. Potencial é um poder escondido. Deus colocou isso em cada ser vivo, não só no homem, mas em cada ser vivo há o potencial para o futuro. Amém? Dentro de cada semente há um potencial de uma floresta. Basta plantar. Amém? Pé de manga, você lembra do exemplo? Pegou o caroço, plantou. Depois de um tempo, árvore. Colheu os frutos, semente de novo. Planta tudinho, mais árvore. Depois, repete. 30 anos depois, você tem uma floresta. E tudo aquilo começou dentro de uma semente. Mas esse poder escondido, que nós chamamos de potencial, está dentro de cada pessoa. Você só não vai porque você não crê. Você só não avança porque você não acredita. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Lembra do pastor Myles Munroe? Esse homem influenciou muito a minha vida. Se você quer saber qual foi o pastor que mais me influenciou, foi ele. E o Myles, ele deu um testemunho de que ele ia para a escola e ele não conseguia entender nada. Das Bahamas. E os professores eram ingleses, porque até então eram colônia britânica, as Bahamas, uma ilha. E ele disse que o professor disse que ele não conseguiria aprender, porque o cérebro dele era igual ao cérebro de um macaco. E ele chegou em casa chorando. E disse para a mãe: eu não consigo aprender. O professor falou que meu cérebro é igual ao macaco. E ele disse que a mãe dele pegou ele, deu um sacode. E disse: olha, você é meu filho. Meu filho. Pegou e botou na Bíblia aqui, ó. Vai ler isso aqui. Até aprender. E ela mandou ele ler. O poder está em mim. O potencial está em mim. O
poder está em mim, o potencial está em mim. Até aquilo entrar. Anos depois, muitos anos, ele, em Londres, autografando livros. Você sabe, ele foi um autor muito famoso, um homem muito famoso no mundo inteiro, pastor Miles Monroe. E ele disse que vinha na fila um velhinho, todo carcomidozinho, pediu para ele autografar. Aí ele não reconheceu, autografou, ele falou assim: Miles, você não está lembrando de mim não, né? Ele disse: não, eu fui teu professor fulano de tal. Ah, rapaz, tiraram uma foto. Aí ele olhou para o homem assim, depois da foto, e falou assim: ei, professor, e aí? Ele falou: rapaz, teus livros mudaram a minha vida. Teus livros impactaram a minha vida. Aí falou: foi, meus livros impactaram a tua vida? Foi. Nada mal para o macaco, hein? Amém? Mas você não acredita. Você inculcou na cabeça que você não aprende mais nada. Tá? Aí te fala aqui para você: estuda, irmão. O conhecimento faz você ter portas abertas. Estuda. Ai, pastor, não aguento mais não. Eu não suporto a sala de aula. Pois é. Pensamento de descrente. Porque o pensamento de crente é sabedoria. Eu quero mais, 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 mais. Porque a Bíblia diz que cabe. Cabe aqui dentro, cabe. Dá para aprender mais e mais e mais e mais e mais. Você está me entendendo? Mas enquanto você continua pensando como descrente, vai sentir como descrente e agir como descrente. Eu vou te provar isso daqui a pouquinho na vida de Jó. Por favor, marque na sua Bíblia em Jó capítulo 2. Pensando, sentindo e vivendo errado. Vamos ver esse exemplo da vida de Jó. Eu digo que tentar suportar as dores por achar que quem mandou o mal foi Deus. Foi isso que Jó fez. Tentou aguentar, tentou suportar, porque ele achava que isso era o que Deus queria para ele. Essa era a vontade de Deus. E tem gente que pensa isso até hoje. Pensa até hoje, irmão. Tem gente que pensa isso até hoje. Está passando por um problema. Ah, é porque é a vontade de Deus. Aí cita logo assim, né? Não. Todas as coisas é só pela vontade de Deus. Aí depois da pessoa dizer isso, você diz o que mais? O que você fala mais? Não tem mais o que dizer. Eu sou desses. Se a pessoa está sofrendo, está com a vida acabada, desgraçada, e ela diz para mim: não, tudo que acontece é porque Deus quis. E eu não digo mais nada. Ora, se Deus quis, quem sou eu para não querer? Viva aí, do jeito que você quer viver. Mas está errado. Está errado, irmãos. Olha o que diz aqui. Capítulo 2, verso 9 e 10. Você sabe, depois ele perder tudo, perder rebanhos, perder os filhos, perder tudo, né? Sobrou só a vida. E ainda assim, estava com a chaga maligna do alto da cabeça à planta dos pés. Perdeu até a saúde, só ficou com a vida. Porque até o corpo estava degradado. Irmãos, chaga maligna, tumor maligno, da cabeça até os pés. Isso é vida? Diz a Bíblia que ele pegava caco para se rapar. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Olha a declaração, irmãos. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ele diz claramente: nós recebemos o bem, agora estamos recebendo o mal. Ele só faltou dizer assim: temos que agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus pelo mal. E tem gente que faz isso. Mas pastor, a Bíblia diz: em tudo dá graças. É verdade, irmãos.
É no sentido de não haver murmuração. Amém? A pessoa está, sei lá, doente, está com câncer. Senhor, muito obrigado por esse câncer. Não é isso. Senhor, muito obrigado, porque ainda estou respirando, porque ainda posso ver, porque ainda posso me erguer. Muito obrigado pela vida. É isso. Mas se não tem entendimento, a pessoa faz tudo errado. Mas foi Deus que fez o mal? O que diz aí no verso 7? Diz assim: então saiu quem? Jó 2:7. Saiu quem? Quem saiu, irmãos? Satanás. Da presença do Senhor. E fez o quê? Quem feriu a Jó de uma chaga maligna? Não foi Deus, não? Não. A Bíblia diz que não. Foi Satanás, não foi Deus. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Irmão, você já leu João 10:10? Em João, Evangelho 10:10 diz assim, ó: o ladrão vem senão o quê? Roubar, matar e destruir. Quem faz isso? O ladrão. Quem é o ladrão? É Deus? Claro que não. E ele disse, Jesus: eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham com abundância. Não foi desgraçadamente não que ele falou? Não, ele disse vida com abundância. Está claro, meu filho, na palavra de Deus. Uma vida com abundância. E os problemas, pastor, já está cansado de dizer: no mundo tereis aflições. É normal passar por problemas. É normal ter momentos de dificuldade. É normal ter momentos de tribulação. Isso acontece. Mas viver assim, não. Viver atribulado, viver angustiado, viver desesperado, perturbado, isso não é de Deus. Amém? Amém? Aí o povo que não lê a Bíblia acha, fala assim: não, nós temos que viver como Jó, que passou pela tribulação e não murmurou. É, irmão. É mesmo. Quanto tempo Jó aguentou sem murmurar? Porque na minha Bíblia, não sei na tua, queria que você abrisse a Bíblia, não olha para aí não, abre na Bíblia, quero que você veja na Bíblia. Quanto tempo demorou para Jó murmurar? Porque na minha Bíblia diz que logo no capítulo 3 já acabou o negócio já. Olha o que diz o capítulo 3, no versículo 1. Depois disso, abriu Jó a boca e o quê? E o quê, irmão? Amaldiçoou o seu dia. É uma forma de dizer: amaldiçoou o dia que nasceu. Dia natalício, não sei como é que está na sua Bíblia. Em uma está amaldiçoou o seu dia natalício, outra está amaldiçoou o dia que nasceu, outra está amaldiçoou o seu dia. Como é que está na sua? Do seu nascimento. Muito bem. Ele amaldiçoou. E o que a Bíblia fala sobre isso? O que fala sobre os maldizentes? Olha o que diz 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10. Paulo disse: não erreis, nem quem? Os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados e nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia, meu filho. Maldizente não herda o reino de Deus. Então como que eu posso dizer para você: não, irmão, siga o exemplo de Jó? Sim, siga o exemplo de Jó, mas só o exemplo do capítulo 42. Do capítulo 3 não. No capítulo 3 ele está sem entendimento. No capítulo 3 ele está pensando como um descrente, irmãos. E está sentindo como um descrente. E está vivendo como um descrente. Eu vou te provar isso na Bíblia. Nesse mesmo capítulo 3 de Jó, por favor, olha o que diz os versos 25 e 26. Jó 3, 25 e 26. Ele diz: porque o que eu temia
me veio. O que eu receava, me aconteceu. Claro, eu tenho que saber o que veio, o que aconteceu. Desgraça, ruína, derrota, problema, perturbação, morte. Era isso que ele temia. Tem gente que não percebe, mas no capítulo 1 diz que Jó todos os dias oferecia a Deus sacrifício e orava pelos seus filhos. Esse capítulo também diz que esses filhos de Jó, todo dia tinha festa na casa de um deles. Alguns estudiosos, eu não consigo provar isso, mas alguns estudiosos dizem que é provável que havia, meu irmão, todo tipo de bagaceira nessas festas. E Jó, com medo desses filhos serem castigados, oferecia sacrifício e pedia a Deus para protegê-los. É o que muitos de nós pais fazemos. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Jesus, tem misericórdia. Tem compaixão. Meu irmão, minha irmã. Oh, Senhor, meu Deus, misericórdia. Olha, nem leve em consideração Deus. Não sabe o que fala, não, Deus. Não sabe nem o que fala, nem o que faz. Tem misericórdia. Só que Jó tinha uma outra coisa. Ele tinha medo disto acontecer. Irmãos, eu preciso que você alerte a sua atenção máxima. Eu penso que o perfeito contrário da fé, o perfeito oposto da fé, o perfeito antagonista da fé, não é a incredulidade. Eu penso que o oposto da fé é o medo. É o medo. Porque é ele quem impulsiona a duvidar. E não é o medo natural. Não é o medo natural. O medo de ser assaltado, o medo de aranha, o medo de cobra, o medo de sapo, o medo de rã, de lagartixa, sei lá do que você tem medo. Tem algum cearense aqui? Tá. Olha para eles aí, Léo, cearense. Medo do baubau. Eu demorei tanto tempo para entender o que era baubau, meu irmão. Ó, o baubau vai te pegar. Ou então, o homem do saco, o rei do saco. Sei lá, o que é que você tem medo? Não é esse não, não é esse medo não. É um medo que gera certeza. O medo que gera uma convicção. Então é o contrário da fé. Porque a fé é certeza. A fé é convicção. Mas é convicção de coisas boas. Enquanto o medo é uma certeza de coisa ruim. E aquilo vai crescendo da pessoa, crescendo. Quando acontece, a pessoa fala, tá vendo? Bem que o meu coração estava dizendo. Medo é algo perigoso. Medo é uma coisa muito perigosa. Eu, sinceramente, se fosse viajar de avião com alguém que tem medo, eu ia no próximo. Tu vai, eu vou no próximo. Sei lá o tamanho da fé dessa pessoa, que o bicho vai cair, né? Eu vou no próximo, vou contigo nada. Eu lembrei aqui do Seminário de Sabedoria. Cadê Juninho? Juninho tem nada a ver contigo, tá? O que eu vou falar agora. Mas no Seminário de Sabedoria fala assim, nunca vá com quem não quer chegar. Eu sei lá. Entende? Tá me entendendo? O medo é troço perigoso, irmão. Porque ele faz acontecer o que não existe. Tá claro isso? Sim? Então Jó disse, o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Olha o 26, irmãos. Que coisa pesada. Jó disse, nunca estive descansado. Irmão, nunca. Nunca, irmão. Você já parou para pensar nisso? A pessoa declarar, eu nunca estive descansado. Como alguém de fé diria isso? Como alguém que crê em Deus diria isso? Nunca eu tive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Nem. Você sabe o que essa palavra significa, né?
É semelhança. Olha isso, eu nem estive descansado, né? Nunca estive descansado, nunca sosseguei, nunca repousei. Nunca. Ou seja, ele declara, veio sobre mim o quê? Perturbação. Era uma pessoa perturbada. E o que perturbava ele? O medo. Medo de perder os bens e passar fome. O medo dos filhos pecarem contra Deus e vir um castigo. O medo de ficar doente e não conseguir sustentar sua casa. Cuidado com isso. Porque esse é o pensamento nítido de um incrédulo. Amém? Responsabilidade é uma coisa. Você ser responsável é você, não quero falhar com o meu compromisso. Não quero ficar dependente dos outros. Eu quero ser producente, eu quero ser uma pessoa que produz, eu quero ser uma pessoa que colabora, eu não quero ser uma pessoa sanguessuga de ninguém. Isso, maravilha. Mas você tem que separar isso do medo. Amém? Em Marcos capítulo 5, verso 36, o Senhor Jesus disse, e tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, a Jairo, né? Não temas, crê somente. Irmãos, eu poderia passar vários momentos com vocês, várias horas e talvez dias, só detalhando os textos que falam sobre não temer. Sobre não temer. Você sabe que não tema, não tenha medo e seus equivalentes se repetem em torno de 366 vezes na Bíblia. Segundo os estudiosos, 366 vezes, um para cada dia do ano. Até se o ano for bissexto. É como se a Bíblia todo dia ela dissesse para nós, não tenha medo. Não tenha medo. Creia somente. Crer é o bastante. Jesus está dizendo. É suficiente. Amém? Quando autorizamos o mal a agir. Então preste atenção nisso. Em João, 1 João, é lá pertinho do Apocalipse, capítulo 4, verso 18, o apóstolo diz assim, olha, no amor, e aqui é amor perfeito, amor de Deus, não há temor. Esse temor aqui não é respeito, esse temor aqui é medo, certo? Medo, no sentido de medo. Não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo. Porque o temor, o medo, tem consigo o quê? A pena. Aqui pena não é de galinha, não é de ave, não. Pena aqui é castigo. É tribulação. É resultado ruim. O medo desabília, o medo, ele traz consigo, ele tem consigo próprio um castigo. Você não parou para pensar nisso? Diz claramente, o medo traz consigo, ele tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Não é perfeito. Está troncho, está torto. Porque se eu tenho o amor de Deus na minha vida, o medo tem que sair. Eu não estou falando do medo natural. Eu estou falando do medo sobrenatural, que é o contrário da fé. Uma fé negativa. Irmão, tem gente que Deus está abençoando. Deus está abrindo a porta e a pessoa assim, ai meu Deus, ai meu Deus, dia 15 está chegando, Jesus, ai meu Deus, não é igual pagar, meu Deus do céu, meu irmão. Isso enche teu organismo de coisas ruins. Você está acabando com o seu coração, está acabando com a sua mente. Não estou falando de você ficar de boas, certo? Não, tem que ter responsabilidade, tem que ler a luta, tem que trabalhar. Amém? Você tem que imitar o boleto. Diga para o teu irmão, você tem que imitar o boleto.
Diga para a pessoa, você tem que imitar o boleto. Você tem que imitar o boleto. Por quê, pastor? Porque o boleto sempre vence. Você tem que imitar o boleto, meu filho. Você tem que vencer. Ah, tem para pagar? Beleza, eu vou lutar e vou pagar. Mas, pastor, hoje é quanto? Hoje é 8, pastor. Pagamento é dia 10. Beleza, tenho mais 2 dias. Mas tem gente que pensa, não, eu só tenho 2 dias. Vai chegar o tempo, irmãos, que você vai conseguir pagar adiantado. Vai chegar o tempo. Certo? É dia 15, eu vou mandar é hoje. Dia 1º. Ai. Eu não sei você, mas tem uma coisa que eu dou mau valor, é pagar. Sério. É gostoso você. Aleluia. Amém? Coisa terrível chegar o dia e não pagar. Eu sei. Eu já passei por isso muitas vezes. Mas não é para sempre, meu irmão. Não é para sempre. Mas não muda aqui, não muda, tem que mudar. Amém? O que você está atraindo para a sua vida? As bênçãos de Deus? Ou você está autorizando o mal a agir através do medo? Porque foi isso que Jó fez. Você percebeu? Você percebeu? Que Jó autorizou o mal a agir porque ele acreditava que aquilo ia acontecer? Ele disse no 25 e 26, irmãos. Ele deixou claro isso. Ele acreditava que aquilo ia acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. É tanto que quando aconteceu, nem chocou. Nem chocou. Nem chocou. Ele já sabia que ia acontecer. Estava só esperando a notícia. E olha que foi uma depois da outra, irmão. Dava terminando de respirar. Quando um caboclo estava terminando de dar notícia, chegava outro. Mas isso não pode ser para sempre. Amém? Eu digo que a dor e o sofrimento tendem a gerar incredulidade. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vamos novamente a Jó, capítulo 9. Esse é um capítulo e versículo que eu recomendo você marcar na Bíblia. Jó capítulo 9, versos 16 e 17. Jó declara: ainda que chamasse, evidentemente a Deus, ainda que chamasse, e ele me respondesse, olha o destaque, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Isso é muito forte. Eu não sei como é que um crente lê uma coisa dessa e fala assim, não, meu irmão, peraí, cara. Se eu chamar Deus, e ele me responder, eis-me aqui, nem se ele responder, eu acredito que ele vai atender o meu pedido, o meu clamor, vai dar ouvido à minha voz. Aí a pessoa quer dizer para mim que isso é fé? A pessoa quer dizer para mim que isso é confiança? Aonde? Isso é incredulidade escrachada, irmão. Na cara. Ele disse, nem por isso creria. Nem por isso eu iria crer que ele vai me atender. E ele explica por quê. Por quê? Me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Ele ainda está achando que a culpa é de Deus. E agora não está mais com paciência. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome. Não tem mais isso não. Agora já está revoltado, agora já está indignado. Mas a revolta está errada. Está direcionada ao agente errado. Não foi Deus que fez isso. Mas a dor faz isso, irmãos. A dor faz a pessoa começar a ficar incrédulo. Começa a achar que está demorando demais. Começa a achar que não vai ter resposta. Chega um momento que está assim. Não crê mais em nada. Não confia. Entende? Sim? Hebreus capítulo 11, verso 6. Já lido muitas vezes aqui. O escritor aos Hebreus diz, o escritor aos Hebreus fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Não é difícil, não é complicado, não é complexo, é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que Ele existe
Ponto? Não. Ele continua dizendo, e que é galardoador dos que o buscam. Tem que crer que ele existe. Tem que acreditar que ele dá galardão a quem busca ele. Diga graças a Deus. Vamos dar uma recapitulada aqui, irmãos. Então, transformar pela renovação da mente. Eu preciso ter uma mudança de vida através da mudança do meu entendimento. Amém? Por quê? Porque se eu continuar pensando como eu pensava antes, eu vou continuar agindo como eu agia antes. Tá claro? Amém. Vamos agora para o capítulo final de Jó, 42. Quando a mente é renovada por Deus. Olha a diferença. Quando a mente tem uma renovação de Deus. No verso 3, Jó diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do quê? Do que eu não entendia. É o que muita gente está falando até hoje. Fala do que não entende. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Verso 4. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A declaração de eu estou arrependido é a declaração de mudança. Ele mudou de entendimento. Rapaz, quem está errado sou eu. Ih, rapaz, estou errado demais, cara. Meu Deus, olha aí. Na minha terra a gente fala assim, há uma jaula. Olha aí, estou errado demais, cara. Não é Deus não que estava... Rapaz, quando ele entende isso, meu irmão, a vergonha foi tão grande de ter vivido aquilo desnecessariamente, que Jó disse, rapaz, eu estou com nojo, estou com uma vergonha tremenda do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu senti, de como agir, porque Deus não é nada disso. Amém, irmãos? Amém? Olha o que diz Jeremias 29. É para recordar, tá, irmãos? Já lemos isso semana passada, mas é para recordar. Jeremias 29, do 11 ao 13. O Senhor Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Não, nunca, jamais de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais, irmão, está na Bíblia, irmãos. Eu quero dar para você o que você espera. Eu quero. Está na Bíblia. Para dar a vós o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo. Não tem medo mais nele, não tem temor mais nele. O coração está todo voltado para Deus. Ele falou, quando você me buscar assim, eu vou te ouvir. Quando você confiar em mim desse jeito. Quando você confiar em mim dessa maneira. Quando você entregar os seus temores, quando você entregar os seus medos, quando você se lançar, porque isso é de fato fé. É como se você estivesse na beira de um penhasco. E Deus do outro lado dizendo, pode vir. Eu sustento. E você acreditasse. Como essa mensagem vai para as redes sociais, vou deixar claro. Se você estiver na beira do penhasco e alguém estiver te dizendo, pula, não é Deus não, viu? Não vá não que não é Deus não. Aqui é só uma metáfora que eu estou dizendo. É como se Deus não faz isso nunca. Deus nunca manda ninguém tentar andar no ar de um penhasco para outro não. Se tiver uma voz mandando você dizer, é o capeta. Repreenda e fala, sai fora, chifrudo. Tá? Meu Deus não faz isso não. Amém, irmãos? Recomendo que você leia o capítulo 42 de Jó, mas eu vou ler aqui apenas o verso 10 para encerrar. Quando experimentamos a vontade de Deus. Irmãos, você lembra
Deus mandou 3 amigos de Jó para ajudar ele. Os caras, quando chegaram lá, que não encontraram saída para aquilo, começaram a culpar Jó do que estava acontecendo. Porque tem gente que é assim, só chega perto de nós para colocar mais peso, ao invés de estender uma oportunidade de ajuda. Deus ficou irado com os amigos de Jó e disse para eles: vocês vão lá, vão oferecer um sacrifício para mim, junto com meu servo Jó, porque eu só vou aceitar ele fazendo, porque vocês não disseram de mim o que era reto, justo, como o meu servo Jó. Eles também estavam errados. E Deus mandou Jó orar pelos seus amigos. E quando Jó, então, todo lenhado, todo acabado, todo destruído, cheio de chaga, cheio de desgraça, acreditou que a oração abençoaria a vida dos seus amigos, diz o texto: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando orava pelos seus amigos. Eu não entendo como é que tem gente que até hoje não percebe esse segredo da fé, que é dando que se recebe. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Vai ver no capítulo 1 o que ele possuía. Depois faz as contas para ver o quanto ele teve. Porque lá já foi dito no começo que ele era o maior do Oriente. Agora ele era 2 vezes maior. Por quê, pastor? Porque ele entendeu a vontade de Deus. O terceiro passo: entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você faça o que você está fazendo? A vontade de Deus é que você seja da forma que você está sendo? Tem gente que não sabe. Parece uma barata tonta, para lá e para cá, para lá e para cá. Você olha para a pessoa: e aí, fulano? Não, agora eu estou fazendo não sei o quê. Empresa, não sei de quê. Aí 4 meses depois: e aí, fulano, como é que tá a empresa? Não, agora eu sou não sei o quê. 6 meses depois: e aí, deu certo aquele... Não, rapaz, agora eu tô... Nunca tem norte. Nunca tem direcionamento. Nunca tem, sabe, uma estrutura. Porque não sabe a vontade de Deus. Porque quem sabe a vontade de Deus obedece. Porque sabe que a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, vontade está no pensamento, ou não está mais? Ainda está, né? Não tiraram não, né? Ainda está lá? Se ele disse em Jeremias: o pensamento é de paz, não é de mal, para dar para você o fim que você espera. Então, quando eu faço a vontade de Deus, o fim que eu espero é agradá-lo. E como o fim que eu espero é agradá-lo, por que ele não faria? Por que ele não daria? Você está me entendendo, irmãos? Mas você pode escolher imitar a Jó do capítulo 2 ou imitar a Jó do capítulo 42. A escolha é sua, você é livre para isso. Mas eu garanto para ti, Jesus confirmou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.